Nós vamos estudar hoje Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. O que a igreja causa, o que a igreja provoca nas pessoas. O que a igreja causa, o que a igreja provoca nas pessoas. Nem eu mesmo saberia dizer qual é toda a extensão da igreja. Nem eu mesmo digo porque eu estou ensinando sobre igreja agora, né? Mas eu não sei qual toda a extensão da igreja. Para que a igreja serve realmente? Eu sei algumas coisas, mas eu não sei tudo. Porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3 sobre a multiforme graça que é transmitida através da igreja. Multiforme quer dizer o quê? Muitas formas. Por exemplo, você sabia que a igreja está na terra para envergonhar os demônios? Muita gente não sabia disso, mas está lá no mesmo texto. Para que os demônios fiquem envergonhados. A igreja serve também para levar pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. Agora, algumas pessoas reduzem a igreja para dizer que a igreja nos ensina o que fazer. O que a igreja nos ensina a fazer em momentos de angústia, em momentos de dúvida. Eu queria me arriscar a dizer que a igreja não se serve para esse propósito. A igreja não está no mundo para ensinar as pessoas como viver. As pessoas não deveriam vir à igreja para saber como viver, ou como fazer, ou como agir em determinadas situações. Por exemplo, se você quer parar de beber, tem auxílios de pessoas que nem acreditam em Deus que ajudam você a parar de beber. Se você não sabe controlar o seu temperamento, tem técnicas psicológicas, técnicas de aconselhamento que ajudam você a controlar o seu gênio forte. Se você não sabe como lidar com finanças, tem vários canais de YouTube com assistentes, como é que chama? Assistentes financeiros, né? Pessoas que te ajudam a fazer um orçamento, a andar dentro do orçamento. Se você não sabe como lidar nos relacionamentos interpessoais, ou seja, entre as pessoas, tem várias pessoas que nem acreditam em Deus, mas que são ótimas nos relacionamentos. E elas sabem te ensinar como se relacionar. Notem, se você está vindo à igreja por causa dessas coisas, para aprender a ser uma pessoa melhor, você não precisa. Fica aí nos canais de YouTube que você aprende muito mais do que aqui. Mas então, por que a igreja existe? Por que as pessoas vêm à igreja? Talvez elas venham à igreja e nem sabem por que elas vêm. Mas você vem à igreja para aprender quem Deus é. Isso é o básico da vida cristã. Quem é Deus e quem é Jesus. Por isso algumas pessoas, alguns pregadores, eles se preocupam tanto em dar tantas aplicações do dia a dia para como as pessoas viverem durante a semana, mas eles não deveriam ter essa preocupação. Eles deveriam apresentar Deus. Porque na hora da angústia, na hora das grandes dificuldades, não é o que fazer, mas em quem confiar. Então você precisa aprender quem é Deus e não aprender o que fazer. Porque tanto fazer quanto efetuar não vem de nós, vem de Deus. Nós podemos tudo
naquele que nos fortalece. Quanto mais você conhecer da pessoa de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da Palavra de Deus, você está preparado para a vida, porque Ele vai te ensinar a fazer todas as coisas que são necessárias você fazer. Então aqui não é a igreja não serve como um curso de autoajuda, mas a igreja serve para você vir conhecer sobre Deus. Não tem nada a ver sobre você, tudo tem a ver sobre Jesus Cristo e Deus. Então você precisa estar pronto a isso. A igreja, ela causa ou ela provoca nas pessoas algumas reações. E nós vamos ver no capítulo 8, não tudo hoje, não tudo agora, mas a igreja causa ou provoca ódio nas pessoas. Mas também ela atrai pessoas, ela provoca isso. Para alguns ela provoca um ódio intenso, mas para outros ela atrai. A igreja causa ou provoca oportunismo de alguns. Algumas pessoas viram na igreja uma fonte de lucro. Então ela provoca isso. Quem tem o olho maior, né? E a igreja também causa ou provoca reflexão e mudança de vida. A igreja é um lugar que faz você pensar. Por exemplo, só em alguns 5 minutos aqui falando, você já foi provocado a pensar em muitas coisas. A igreja causa isso. E a igreja causa também transformação na vida das pessoas. Vamos ver o que o capítulo 8 de Atos tem a nos ensinar, começando por isso, que a igreja provoca, a igreja causa ódio em algumas pessoas. Mas também para outras pessoas a igreja atrai, não é por causa do jogo de luzes, por causa do grande show musical, as grandes coreografias, não. A igreja atrai pessoas por motivos que nós nem sabemos. Por que a igreja te atraiu? Eu não sei. Por que a igreja atrai algumas pessoas que jamais quereriam entrar dentro de uma igreja? Eu não sei. Mas a igreja tem esse poder de atração. Vamos ver então os primeiros 8 versículos, vendo que a igreja provoca esse ódio, mas também a igreja atrai pessoas. O ódio leva à perseguição. Estevão tinha acabado de ser morto. Os fariseus estavam com muito ódio de Estevão. Esse ódio, ele é transferido para todos os cristãos. Se é cristão, é igual a Estevão. Estevão causou-nos ódio, então nós temos ódio também de todos os cristãos. Mas esse é um ódio continuado que veio a partir de Jesus Cristo. Eu não quero entrar em polêmica, mas só mencionar isso aí, que a abertura das Olimpíadas na França está dando o que falar. Mas há 320 anos, Voltaire, tá? ele causou grande problema na França, porque ele propôs e conseguiu retirar das bibliotecas e das enciclopédias culturais daquele país toda menção de Deus. A França se posicionou contra Deus há 320 anos atrás, e com sucesso ela tem conseguido eliminar Deus daquela cultura. E eles provocaram muito. Apesar de ter sido uma abertura inédita, em vários aspectos, eles provocaram bastante. Agora, se eles provocassem as pessoas que estão chegando ali com as crenças delas, aquele país estaria em grande conflito agora.
mas os cristãos são treinados a não revidarem. A igreja causa grande ódio nas pessoas. E coletivamente a igreja causa ódio até em alguns países e até em alguns povos. E Estevão causou grande ódio, e esse ódio está se estendendo para todos os cristãos, a tal ponto deles esvaziarem Jerusalém, exceto os apóstolos que, por direção divina, certamente, eles continuaram em Jerusalém. Mas o ódio leva à perseguição. Versículo 1, que nós já lemos como se fosse o versículo 61, na verdade deveria ser o versículo 61, a primeira parte. E Saulo consentia na sua morte. Esse rapaz aqui vai aparecer outras vezes na Bíblia, né? Saulo, ele concordava com a morte de Estevão. Ele também tinha ódio dos cristãos, e aqui começa esse clima de ódio intenso. Então, versículo 1, a outra parte que eu não li. Esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Eles foram dispersos, porque eles mesmos saíram. Mediante a perseguição, eles resolveram se espalhar. E aqui que o Evangelho começa a ganhar força nacional. Porque o Evangelho era muito reducionista, né? Ele estava só lá em Jerusalém, mas agora, por causa da perseguição, o Evangelho começa a se expandir. Então foi uma bênção. Deus tem os seus propósitos, até mesmo nesses momentos de perseguição. No versículo 2, a igreja ainda carregava as marcas do ódio. O ódio contra Estevão agora vinha com toda a força sobre a igreja. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. A Bíblia não diz se esses homens piedosos eram cristãos ou se eram judeus piedosos. O judeu, ele vê como uma profanação um corpo insepulto. Insepulto quer dizer um corpo sem ser sepultado. Então, não importa se a pessoa é da crença dos judeus ou não. O judeu vê como uma coisa, uma aversão mesmo. Uma pessoa morta na superfície da terra. Tem que esconder esse corpo, tem que cobrir esse corpo. Até quando eles apedrejavam, e que eles não iam sepultar, eles pilhavam, eles enchiam de pedras aquele corpo, e ele entrava em decomposição ali mesmo debaixo das pedras, mas para ninguém ver. Se eles pendurassem alguém no madeiro, eles tiravam à noite, não ficava para o outro dia, como era costume dos romanos, dos islâmicos, de empalar pessoas ou crucificá-las e deixar ali vários dias, né, apodrecendo ali. Os judeus não, nem para os inimigos eles faziam isso. Eles tratavam de sepultar ou de encobrir aquele cadáver. Então pode até ser que foram judeus, nós não sabemos, mas poderia ser os irmãos em Cristo, mas eram homens piedosos que sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Esse grande pranto, então, dá-nos a entender que eram os cristãos. Embora os judeus também, eles pranteavam qualquer pessoa. Essa é uma marca. A marca de que ali houve ódio. Porque eu imagino que ao pegar aquele corpo para sepultar, eles viram um corpo disforme, eles viram um corpo arrebentado de tantas pedras. E os judeus costumavam, algumas vezes eles costumavam jogar uma pessoa no chão e jogar a primeira pedra no crânio da pessoa, esmagando o crânio.
e quando se fala apedrejamento, aí em cima daquele corpo eles começam a jogar pedras, mas a pessoa já está morta, né? Não é tiro ao alvo, alguém correndo e eles tentando acertar pedras. Eles imobilizam a pessoa, machucam ou matam mesmo, e aí eles vão jogando pedra em cima da pessoa sem chance de errar, né? Então Estevão é um corpo ali totalmente deformado. Eles veem ali a marca do ódio contra os cristãos. Vamos falar do Saulo de novo, não é? Sempre tem alguém dentre as pessoas que odeiam os crentes ou a igreja, sempre tem alguém que se destaca na ferocidade. Sempre tem alguém mais feroz no meio dos odiosos. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse é um homem que se destacou na raiva dos cristãos, Saulo. Parece que ele era um pouco jovem ainda, mas ele tinha grande influência. Era um homem muito estudioso, como a gente sabe pelo contexto bíblico. Era um homem muito preparado. Era um homem que provavelmente era casado e que fazia parte do Sinédrio, porque ele podia votar, só podia votar um dos 70. Então, e no Sinédrio só podia casados. Então provavelmente ele era um homem casado, um homem que tinha poder de influência, mas ele não era um tecnocrata. Tecnocrata é alguém que fica atrás de uma mesa assinando papéis. Ele podia fazer isso, mas ele era um militante. Era um homem que ele amava tanto a sua religião, a sua diretoria, que ele fazia o trabalho sujo também. Eu não vou ficar atrás de uma mesa, pensava ele, assinando, escrevendo cartas para pessoas prenderem cristãos. Eu mesmo quero pegar um deles, alguns deles. E ele ia, me parece que era um homem muito ético dentro da religião dele, e que ele não gostava de fazer nada errado. Então ele ia nessas casas com permissão do Sinédrio. Olha, tem um punhado, tem uma meia dúzia de cristãos ali que mora naquela casa, deixa comigo. E ele ia, e você pode imaginar aquele homem pegando as mulheres pelo cabelo e arrastando, o marido correndo atrás, querendo salvá-las, e ele já mandando dar umas bordoadas nele, e crianças gritando e chorando porque está levando papai e mamãe, e esse homem arrastando essas pessoas. Esse homem não valia nada no conceito dos cristãos. Era um homem temível. E ele jogava essas pessoas na cadeia, esperando às 10 da manhã do próximo dia, quando haveria um julgamento com votação. E ele votava quase sempre, ou sempre, pela execução daqueles prisioneiros cristãos. Então ele tinha poder de voto. Deixa eu desfazer uma coisa, porque o mal é feio, mas você não precisa enfeiar mais e colocar mais malignidade no mal, tá bom? Ou seja, você não pode ser exagerado no que você fala. Eu tenho ouvido muita gente falar isso, mas nunca ninguém prova nada. Paulo nunca matou um cristão. Paulo nunca tirou a vida de um cristão. Ele nunca chegou numa casa e decapitou alguém. Ele nunca chegou numa casa e esfaqueou alguém até a morte, ou apedrejou alguém. Ele nunca fez isso, até onde nós sabemos. Ele tinha o poder de polícia.
Ele chegava numa casa, ele arrastava, talvez concedia maus tratos físicos, e ele jogava numa prisão, e na hora da votação, ele votava sim. Eu quero a pena capital para isso, eu quero que ele morra. É só isso que você tem na Bíblia, você não tem outras coisas. Paulo não matava pessoas como alguns pensam, ele não era um executor, tá bom? Ah, mas é a mesma coisa. É bom, aí fica para cada um entender. Eu acho que é diferente você matar com as próprias mãos alguém ou levar para um julgamento. Ele fazia parte de um sistema e ele era muito obediente a esse sistema. Ele não fazia nada errado dentro do sistema dele, tá bom? Esse era Saulo. Se eu falei Paulo é porque eu já me adiantei, né? Então ele era o mais feroz. A perseguição é uma oportunidade de expansão do Evangelho. Vamos ler versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Interessante, eles não iam igual um coelho fugitivo, não é? Eles não iam arrumar uma toca para entrar dentro e não sair mais. Não. Eles se espalharam, eles foram expulsos de Jerusalém, ou eles mesmos quiseram sair, e no caminho eles iam pregando para as pessoas, anunciando o Evangelho. Então um crente genuíno, ele não consegue ficar quieto. Só um crente desanimado, ou um crente que deixou o medo tomar conta da vida dele, mas um crente normal, ele fala da sua fé. Ele encontra alguém, ele está sempre falando da sua fé. Quero contar rapidamente a experiência de um dos nossos trabalhadores no norte da África, num meio onde não se pode apresentar o nosso produto. Estou falando em códigos, tá bom? E eles conheceram alguém e a pessoa, vocês conhecem bem, né? Ele gosta de falar com todo mundo, mesmo não sabendo tão bem o idioma árabe, vai no francês, vai no inglês, vai tentando. E ele conseguiu então juntar uma pessoa para apresentar o nosso produto, e ele vendeu o produto para essa pessoa. E essa pessoa então passou para o outro lado. E agora ele está numa grande situação, porque outras pessoas já estão ouvindo sobre isso. Ouvindo que aquela pessoa adquiriu o produto. E o que ele faz? Bom, conhecendo ele continua fazendo o que ele faz, ele fala pelos cotovelos, né? E ele está falando, ele está apresentando e outras pessoas estão chegando. Então, pensem nessa situação, falem com o Senhor sobre isso, porque aí reside o perigo, tá bom? Então ele já está numa situação perigosa lá. Mas é assim, um servo do Senhor, ele não para de falar. Ele fala, até quando ele não pode falar, ele arruma um jeito de falar. Eles foram se espalhando e falando. Versículo 5, aqui a gente encontra alguém semelhante a Estevão. Semelhante em que sentido? Tinha um nome grego, igual a Estevão. Era um dos 7 servidores das mesas sociais. Era alguém que não se limitou a montar cesta básica e distribuir. É alguém que também foi à luta, pregar o Evangelho. Então era alguém muito semelhante a Estevão. Versículo 5. Descendo Felipe a cidade de Samaria, e pregava a Cristo. Então aqui, está alguém indo no mesmo caminho de Estevão. Felipe também se destacou como alguém que pregava o Evangelho. E a igreja, apesar do ódio que ela
causa, provoca, ela também causa uma atração. As pessoas são atraídas misteriosamente pela igreja. Você acha que elas são atraídas porque você é muito bonito? Você pensava que era isso? Mas elas são atraídas a você por causa de alguma coisa diferente que existe em você. O que será que tem de diferente na sua vida? Eu não sei direito, mas elas perceberam. As pessoas começaram a perceber. Ele, ela, são diferentes. E tem alguma coisa que eu quero e não tenho que está com eles. Acho que eu vou atrás deles. Vou ver o que está acontecendo. E as pessoas são atraídas por causa de você. Então a igreja atraiu pessoas e atrai ainda. Versículo 6. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Então aqui nós temos algumas coisas que nós não temos completamente. Mas Filipe, ele falava com sabedoria. Ele falava de uma maneira que as pessoas eram interessadas no que ele estava falando. Não é porque ele tinha boa oratória, eu não sei se ele tinha boa oratória, ele falava bem em público, eu não sei. Mas o conteúdo daquilo que ele falava atraía as pessoas. E as pessoas falavam, eu tô a fim de seguir o que esse homem está falando. Além disso, seguia com ele a promessa de Jesus feita aos apóstolos. Estes sinais seguirão aqueles que pregarem sobre Jesus. Pelo menos no início, da igreja, quando não tinha a palavra de Deus escrita, tinha que provar, tinha que autenticar a mensagem, tinha que dar crédito para uma mensagem, porque veja, o que eles tinham de mensagem até agora era o que os fariseus ensinavam. Mas talvez tem gente que não estava muito afim de seguir os fariseus. Porque os fariseus tinham algumas coisas que até prejudicavam a vida deles. Mas eles viam em Estevão, eles viam em Filipe, conhecimento, amor e entrega. Coisas que eles não viam nos fariseus. Os fariseus não amavam as pessoas, eles arrancavam das pessoas. Os fariseus não apresentavam uma mensagem leve, era sempre algo pesado sobre os ombros das pessoas. E eles eram violentos se tivesse opinião contrária. Não é todo mundo que aguenta um cabresto desse, concordam? As pessoas começam a pensar, não dá para viver num lugar desse. Todo mundo que te maltrata não é bem querido por você. Se você não tiver muito cego, as pessoas te batem, as pessoas te maltratam e ainda você beija o pé delas. Mas se você ainda estiver dentro das suas faculdades mentais, ainda tiver um espírito crítico contra coisas erradas, você começa a enxergar, aquilo não dá certo para mim não. Então pessoas atendiam unânimes. E outra coisa, ele cura pessoas, ele ajuda pessoas, e dá para ver que Deus está na vida dele. A igreja verdadeira, meus irmãos, ela só ajuda os outros. A igreja verdadeira só ajuda os outros. Alguém me falou, comentando aqui sobre a abertura das Olimpíadas, alguém falou, mas vai chegar um momento que os cristãos vão começar a revidar. Aí sim eles vão ver. Falei, fica despreocupado, isso nunca vai acontecer. A história prova que isso não acontece. A igreja nunca revida. Você não tem cristãos matando outros. Ele pode levar o nome de cristão, mas a igreja verdadeira não faz isso. Eu vi alguma coisa ontem, não sei se foi no Facebook,
É assim, eles sempre tem esses movimentos de distribuição de Bíblias, isso mesmo. Mas a igreja verdadeira, ela nunca acusa, mas ela é acusada. A igreja verdadeira nunca maltrata ninguém, mas sempre é maltratada. A igreja verdadeira, ela nunca atrapalha a vida de ninguém, ela só ajuda. Eu me lembro uma mãe falando do filho. Ela disse assim: eu prefiro ver meu filho na sarjeta, caído, bêbado, a entrar dentro de uma igreja evangélica. Então as pessoas perdem até a razão, porque o que uma igreja evangélica boa, bíblica, o que ela faz de mal para a sua família? Ah, tirou meu filho da religião dele. Ué, sua religião estava acabando com seu filho? Então a igreja verdadeira, ela só ajuda pessoas. Veja o versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, nesse lugar que eu estava falando para vocês, daquele nosso trabalhador, um dos pontos de partida para conversar com as pessoas, e aqui eu queria dizer que se você não conhece esse mundo, conheça um pouquinho melhor, são sonhos. Então, eu não prego sonhos para ninguém. Eu não acho que sonho deve dirigir a sua vida. Porém, nesse mundo, nessa religião, já é histórico há muitos anos que eles têm sonhos. Sonhos de que alguém vai vir e falar com eles. Tem nessas culturas. E eles têm tido isso e têm procurado esses nossos trabalhadores. E eles têm casos também de possessão demoníaca. E eles não procuram as pessoas do próprio círculo deles. Eles procuram esses outros. Para esses ajudarem, para esses tirarem essas influências ruins deles. Eles têm muito disso. Porque o povo de Deus, como nós vemos aqui no versículo 7, através da vida de Filipe, ele está ajudando pessoas. Jesus ajudou pessoas de modo semelhante e falaram que ele tinha o quê? Ele fazia isso através do poder de quem? É uma acusação muito séria, porque ele estava fazendo o contrário, ele estava expulsando os demônios. E eles falavam que ele era um homem demoníaco. Certa vez eles iam condenar Jesus. Jesus perguntou: por que vocês estão me condenando? Eles falaram: por causa de suas obras. Por quais obras vocês estão me condenando? Porque eu estou curando pessoas? Por quais obras vocês me condenam? Aí eles ficaram sem jeito de responder para Jesus, porque tudo que Jesus fazia era bom. Imagina a mulher que vivia corcunda. Ela não conseguia olhar para o céu, por exemplo. Só conseguia olhar para o bico da sandália dela. Porque a posição da coluna dela envergou a mulher de uma tal maneira que ela ficou daquele jeito. E Jesus fez o que com essa mulher? Deixou com as costas retinhas. A mulher se alegrou demais. E eles implicaram com Jesus porque ele curou em qual dia? Sábado. Jesus só fez coisas boas. A igreja só faz coisas boas. Eu desafio os irmãos para mostrar que a igreja tem feito coisas ruins. Agora, tem livros, por exemplo, hoje nem pode um título desse, né? Mas é a Era Negra do Cristianismo. Você lê aquele livro, só fala de coisas de mortes, de massacres, de torturas. E eles falam que o cristianismo fez isso. O cristianismo não fez isso. Quem fez isso foi uma falsa cristandade,
que está aqui até hoje no nosso meio, né? Na Idade Média. Eles torturaram, eles mataram, mas os verdadeiros crentes só fizeram o bem, nunca se vingaram de ninguém. E o versículo 8, nós vamos terminar com o versículo 8, nós cantamos sobre isso, nós falamos sobre isso, e nós vamos encerrar com esse tema também. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Aonde chega a influência da igreja, a alegria chega naquele lar. A alegria chega para aquela pessoa. Então, eu digo nós, como igreja, como crentes genuínos, nós não fazemos mal para ninguém, nós só levamos ajuda e alegria para as pessoas. Então, é por isso que a igreja, ela atrai muitas pessoas. Muitas pessoas são provocadas, elas são odiosas, elas odeiam a igreja, mas muitas pessoas também são atraídas pela igreja. Então você vem à igreja para quê? Para aprender sobre Deus, sobre a pessoa dele. Você não precisa aprender como fazer isso e fazer aquilo. No momento certo, Deus, se você conhece Deus, Ele vai te ajudar. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela igreja. Nós sabemos, ó Pai, que temos atraído algumas pessoas. Se temos causado ódio em alguns que não sabemos, sabemos também que é uma possibilidade. Mas pedimos a Deus que esta igreja, estes crentes, cada um como igreja, atraiam pessoas, fazendo bem para elas, nunca fazendo mal e sempre levando a alegria, o Evangelho e transformação de vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.